Senhor relator, senador veneziano Vital do Rego, a quem endereço especial agradecimento em nome do Comitê Brasileiro de Arbitragem por ter apresentado o requerimento para que pudéssemos participar dessa audiência pública. Excelentíssima senhora senadora Tereza Cristina, na pessoa de quem saúdo todas as senadoras e todos os senadores presentes, cara professora Rosa Neri, que está virtualmente, caro professor Flávio Tartucci, caras e caros colegas. Na condição de vice-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, ou CBAR, como é conhecido, que é a principal instituição para o estudo e desenvolvimento da arbitragem no Brasil, eu manifesto em seu nome e em nome de grande parte da comunidade arbitral brasileira muita preocupação com o conteúdo do PL 4 de 2025. Eu poderia tratar de uma diversidade de temas aqui, obviamente, mas eu vou focar em um que é transversal e de, me parece, bastante gravidade, qual seja, o PL 4 propõe disciplinar temas que são objeto de legislação especial e em adição de lei que foi recentissimamente editada, muito recentemente promulgada. Quando uma lei assim intenciona, ela, a meu ver, deixa de realizar o seu objetivo primacial, que é dar segurança jurídica e social. Ela instabiliza. Ela cria insegurança jurídica. E eu escolho 3 exemplos do PL em que isso acontece, ainda que eu pudesse citar mais. Primeiro, com o direito civil da arbitragem. Eu quero dizer, com os 13 dispositivos do PL que pretendem interferir na disciplina da arbitragem e que, inclusive, são objeto de análise por uma nota técnica produzida pelo CBAR, que franquearemos a vossas excelências nas próximas horas, né? A arbitragem é o principal método alternativo ao Poder Judiciário de resolução de controvérsias no Brasil e de importância econômica absolutamente significativa. Basta mencionar que muitos dos principais litígios hoje são resolvidos por arbitragem no Brasil. E isso se deve muito à disciplina que a Lei Federal 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem, que é reconhecida como uma das mais avançadas do mundo, introduziu há quase 30 anos. Disciplina que foi reformada, inclusive, em 2015, com a participação, por sinal, muito efetiva do ministro Salomão, que integrou como presidente da comissão temporária do anteprojeto. Frente a esse cenário de absoluta estabilidade, de absoluta tranquilidade com relação à disciplina arbitral, o que faz o PL 4 de 2025? Ele apresenta 13 propostas de modificação que, com toda a vênia, ainda que tivessem suas intenções melhores que fossem, são prejudiciais à arbitragem. São prejudiciais. Para começar, eu destaco 3 desses 13 dispositivos. Os artigos 851 a 853 do PL, que pretendem reformar o chamado contrato de compromisso, o que seria um retrocesso bastante significativo por uma razão fundamental. Esses dispositivos deveriam pura e simplesmente ser revogados do Código Civil. A disciplina da Convenção de Arbitragem ela está, há quase 30 anos, exaustivamente tratada pela Lei de Arbitragem. A Lei de Arbitragem trata de aspectos de direito civil, além de processual, evidentemente. Trata da forma, trata dos deveres das partes, trata do objeto da Convenção de Arbitragem, dentre muitos outros aspectos. Não é recomendável inserir uma disciplina que é especial da Lei de Arbitragem e que geraria, assim, potenciais antinomias por ser lex posteriori, né, em face da Lei de Arbitragem, como se pretende fazer no PL. Basta aludir aqui à defasada alusão ao contrato de compromisso que é mantido e é aumentado no PL. Contrato de compromisso que é defasado na medida em que se fala de convenção de arbitragem e não de contrato de compromisso. Compromisso é uma espécie do gênero convenção de arbitragem. E ainda de maneira defasada, o PL segue aludindo ao contrato de compromisso que vai criar antinomia grave com a lei de arbitragem. Mas não fossem esses 3 dispositivos suficientes, e ainda na parte de contratos, há outro que eu quero destacar. Ao meu ver, o inadequado artigo 488, parágrafo 1º do PL, que pretende modificar a disciplina da fixação do preço em contrato de compra e venda quando não há consenso das partes sobre o valor.
A atual redação do artigo 488, parágrafo único do Código Civil, ele prevê que quando houver propostas incompatíveis ou divergentes de valor, de preço do contrato de compra e venda entre as partes, prevalece o termo médio e ponto final. O que faz o PL? O PL propõe a judicialização dessa fixação do preço. Propõe que essa fixação seja submetida à arbitragem ou ao Poder Judiciário, sem nenhuma necessidade para tanto, porque hoje prevalece o termo médio, hoje não se precisa do Poder Judiciário ou da arbitragem para fixação de preço quando há dois preços e prevalece o termo médio pura e simplesmente sem necessidade de intervenção judicial ou arbitral. Aproveito para saudar o excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, que nos volta a nos brindar com a sua presença. Então, o parágrafo 1º, portanto, é um verdadeiro retrocesso, é um downgrade, quando passa a exigir um julgador que hoje não é necessário para a fixação do preço no contrato de compra e venda. Há outros dispositivos sobre arbitragem, em outras partes do PL, bastante inapropriados, como, por exemplo, o artigo 202, inciso 1º, que alude à interrupção do prazo prescricional quando houver despacho do árbitro que determine a citação arbitral. É uma figura, a citação arbitral, que simplesmente não existe na prática e na disciplina da lei de arbitragem, inclusive é antinômico, é contrário ao que a própria lei de arbitragem prevê no artigo 19, parágrafo 2º. E há outros dispositivos na parte de direito empresarial que serão tratados na audiência pública respectiva pela presidente do SEBAR, Débora Visconti. Mas eu quero ficar com outros dois temas que incidem exatamente no mesmo problema e que dizem respeito ao direito civil na arbitragem, isto é, aquele direito civil com o qual nós, árbitros e advogados, lidamos todos os dias. O problema de se legislar sobre o que foi muito recentemente objeto de lei. O primeiro deles, juros moratórios. O Brasil ficou durante 20 anos, desde a vigência do Código Civil de 2002, com a incerteza sobre qual taxa de juros é aplicável aos juros moratórios, sem segurança jurídica. Daí, então, finalmente, em 2024, a segurança jurídica sobreveio. O Congresso Nacional, por meio da Lei 14.905 de 2024, alterou o Código Civil nos artigos 389 e 406, fixando a Selic como taxa de juros. No mesmo ano, o STJ, em corte especial, editou o tema 99, com a adesão da maioria dos seus ministros, definindo a Selic como taxa aplicável. Este ano, em 2025, o STF, em setembro, mediante julgamento de recurso extraordinário, reforçou que a Selic é a taxa aplicável. Ora, houve-se lá e cá que a intenção do PL é fundamentalmente consolidar entendimentos jurisprudenciais que sejam pacíficos, mas não é o que está ocorrendo nessa matéria. E para algumas outras, diga-se de passagem, quer-se legislar contra a lei recente e contra entendimento jurisprudencial pacífico e recente. Com toda a vênia, a lei não pode ser um expediente de insegurança jurídica. Como fica o cidadão comum? Como fica a empresa com esse vai e vem legislativo sobre uma matéria tão central que é juros moratórios? Como fica o investidor estrangeiro? Sem ter a mínima segurança de que o que a lei hoje dita para dívidas civis, para dinheiro, será a mesma amanhã? Segundo exemplo em que há este problema de antinomia daquilo que foi recentemente legislado, e que eu não vou me deter muito, porque já foi objeto da audiência da semana passada, é quanto ao contrato de seguro. O contrato de seguro, ele está regido por uma ampla lei federal, Lei 15.040, que foi aprovada ano passado, que demorou 30 anos para ser aprovada, tramitou longamente no Congresso Nacional, foi aprovado por essa legislatura, e que revogou os dispositivos do Código Civil sobre o contrato de seguro, que o PL 4 quer ressuscitar, quer repristinar. Ora, com toda a vênia, isto seria desconsiderar a especialidade da lei de seguros, que é a lei que eventualmente deve ser revista, caso seja o caso de ser revista, e desconsiderar aquilo que foi objeto de recente legislação, de recém-legislação. Bom, eu poderia trazer outros exemplos de leis recentes e de leis especiais que vão sobrepostas pelo PL 4, como o Marco Legal das Garantias, de 2023, as tantas leis que tratam dos contratos tidos por assimétricos, ainda que o conceito de assimetria, como o professor Paulo Cury mencionou, é absolutamente inexato na doutrina brasileira e na jurisprudência, ou mesmo do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o PL propõe uma consumerização de vários dos seus aspectos. Mas eu fico por aqui,
Concluindo, senhor senador Rodrigo Pacheco, senhor senador veneziano, senhora senadora Tereza Cristina, todos esses temas que eu abordei, que serão objeto de sugestões de emendas a vossas excelências pelo SEBAR, nada mais fazem do que exemplificar um problema que é transversal no PL e que, em meu sentir, deve ser tratado com o mesmo remédio. Aquilo que foi objeto de lei recente e de lei especial deve ser suprimido do PL 4 de 2025, para priorizar-se a especialidade e o recente processo legislativo que culminou nas respectivas leis. Eu reitero aqui, para finalizar, que a lei não deve ser expediente de segurança jurídica para os cidadãos, para as empresas, para os investidores. Isso não vai ocorrer caso ano após ano, um ano após o outro, se queira alterar o que foi muito recentemente modificado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do SEBAR mais uma vez e desejo a vossas excelências e aos membros da comissão ótimo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke, pela sua